18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas em ponto em Manaus. Muito boa noite para você que está ligado na 100,7. Boa noite para você na sintonia certa. Você que está aí no melhor Mix do Brasil. Começa agora mais uma edição do programa 18 horas e nós vamos juntos com você aí com as principais notícias do dia até às 7 da noite. Eu, Carlos Júnior e Karime Leão na apresentação ali na técnica. Ari Guedes na técnica e na operação. Ari Guedes, DJ e produtor, hein? Rodrigo Soares e Luciano Matheus na produção e o Wellington Trovão está lá no aplicativo Humano transmitindo ao vivo e em cores para todo o Brasil. Mais uma edição do programa 18 horas e juntos, sexta-feira, Karime, sextou aí, 19 de março de 2021, mas continuamos aquele sextou na boa, né? Sextou na encolha. Sextou pianinho, né, galera? Aquele sextou assim, bem tímido, tranquilo, né? Afinal de contas, gente, falta sem pouco, exageros, né? Exato. Essa semana já vacinamos aí o grupo com 60 anos e pra mais. Falta pouco pra gente, assim, relaxar, né? Dessa pandemia e só com a vacinação mesmo. Então, é aquele sextou mantendo todas as recomendações para evitar esta doença, que a gente já sabe de cor e salteado, né? Evitar aglomeração, manter o isolamento social, usar as máscaras faciais sempre e aquela higienização básica das mãos, lavar com água e sabão e quando não puder usar o álcool 70, o álcool em gel. Sim. Com essas recomendações eu dou meu boa noite para você nesta sexta-feira. Seja muito bem-vindo, você que acompanha a programação aqui da Mix Manaus. Estamos juntos até às 7 da noite aqui no programa 18 horas. Tá certo, então são 6 horas e 1 minuto agora, hein? Karime, você já começou aí, inclusive, falando de vacinas e nós vamos continuar aí falando de vacinas, sobre compra, né, de vacinas aqui para o Brasil. O governo federal assinou hoje contratos, inclusive, com a Pfizer e também a Janssen para a compra de 138 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 aí. Ó, que maravilha. Boa notícia, no total vão ser 100 milhões da Pfizer e 38 milhões da Janssen, né? E a maioria com entrega prevista já para o segundo semestre de 2021. Lembrando que a vacina da Janssen é a da Johnson & Johnson, que só precisa de uma dose para imunizar a pessoa, mas ainda não tem autorização para uso aqui no Brasil. O laboratório recebeu no dia 1º de janeiro deste ano uma certificação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, que reconhece as boas práticas de fabricação da vacina. Mas, Carlão, sim, esse certificado não garante aí, né, a aplicação das doses por enquanto. A Anvisa está aguardando aí o pedido de autorização de uso emergencial ou registro aí. Já a vacina da Pfizer foi a primeira, Karime, a conseguir a autorização de uso definitivo aqui no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa. Já temos aí, inclusive, Karime, mais doses do que brasileiros, né? Será que já está mais ou menos aí? Porque tomara, já é o teve sonho, alguns né? milhões, deve ter mais de 200 já. E poucos isso fora as milhões. Da produção nacional, fora as da Oxford. Parece que já tem mais vacinas que brasileiros. Tomara então, que essa conta feche assim. Tá, 6h03, começando mais uma edição do programa 18 horas para você, hein? Vamos juntos até às 7 da noite com as principais notícias do dia desta sexta-feira, hoje 19 de março de 2021, até às 7 com você por aqui. Você está ouvindo 18 horas. Olha, temos aí mais uma boa notícia para começarmos aí o programa de hoje. 18 horas de hoje começou bem. É que a Petrobras anunciou na manhã desta sexta-feira a primeira queda no preço da gasolina no ano. A partir deste sábado, o preço médio terá redução aí de 14 centavos lá na refinaria ainda. Assim, o valor vai cair em média 5,1%, de R$ 2,84 por litro para R$ 2,70 nas refinarias, o detalhe, né? Pois é, nas refinarias. É uma notícia realmente para ser comemorada. Afinal de contas, só este ano a gasolina subiu 6 vezes e mesmo com essa queda no preço anunciada hoje, acumula um aumento de 46% este ano. O diesel também não teve essa variação, mas acumula aumento de 41,5% desde janeiro. Vamos conferir esta boa notícia agora na reportagem de Ananda Chama.
Após o sexto aumento na gasolina esse ano, a Petrobras anunciou hoje a primeira queda no preço. A partir de amanhã, o preço médio terá uma redução de 14 centavos. O valor vai cair em média 5,1% de R$ 2,84 por litro para R$ 2,70. No ano, a gasolina subiu 6 vezes e mesmo com o recuo anunciado nesta sexta-feira, acumula um avanço de 46%. O diesel não teve variação, mas acumula um aumento de 41,5% desde janeiro. Nicolas Gomes, presidente da Comissão do Consumidor da OAB Amazonas, explica que a real dinâmica dos preços dos combustíveis está atrelado à variante mercadológica internacional. O preço dos combustíveis vem sofrendo diversos aumentos ao longo das últimas semanas, que com certeza causa revolta em toda a população, uma vez que nós estamos atravessando um momento de grave crise econômica e da saúde. O que não podemos deixar é de informar o consumidor sobre como funciona a dinâmica de preço, a real dinâmica de preço no mercado dos combustíveis. E aí eu queria pontuar uma informação muito importante para a população. Os combustíveis, eles funcionam como commodities, então o preço deles está atrelado diretamente ao mercado internacional. Então o barril do petróleo varia, né, o seu preço de acordo com a oscilação do mercado internacional e o preço do dólar. Ou seja, se os tributos, ICMS, que é o tributo estadual, PIS, COFINS e CID, que são os tributos federais, sempre foram na mesma alíquota, né? Então, a gente percebe que a oscilação do preço não se deve aos tributos. Óbvio que a carga tributária sobre o preço dos combustíveis realmente representa uma grande fatia, cerca de 40% do preço dos combustíveis deve ser os impostos. Então, assim, é importante frisar que essa última redução anunciada é a influência do mercado internacional. Então, não foi o PROCON, não foi a Comissão do Consumidor da OAB que baixou o preço dos combustíveis. É uma variante mercadológica. O que influencia o preço dos combustíveis é o mercado internacional. Aqui hoje, infelizmente, nós não temos gerência sobre o preço dos combustíveis. Ananda Chama para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E um trecho no canteiro central da Avenida Djalma Batista cedeu depois que uma cratera se abriu na noite desta quinta-feira. Os dois sentidos da via foram interditados para a realização de reparos. E em nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura informou que a cratera abriu por causa das fortes chuvas. O trecho que cedeu é parte de uma ponte que passa por cima do Igarapé do Mindu e, segundo a Prefeitura, está totalmente sem as contenções, o que causou o afundamento da parte da via. E segundo aí a Secretaria Municipal de Infraestrutura, iniciou-se aí os reparos nas primeiras horas da manhã de hoje, mas as duas pistas até o momento continuam interditadas, provocando, é claro, o congestionamento. Vamos saber mais detalhes aí sobre essa obra na reportagem de Nathalie Moraes. Quem trafega diariamente pela Avenida Djalma Batista vai precisar ter ainda mais paciência e sair de casa um pouco mais cedo para enfrentar o congestionamento. Isso porque duas faixas da via, uma de cada lado da pista, foram interditadas ainda na noite desta quinta-feira. A interdição é no trecho entre o Parque dos Bilhares e a Rua da Maromba, junto ao canteiro central. Essa parte da avenida fica em cima da Ponte dos Bilhares, sobre o Igarapé do Mindu, que devido às fortes chuvas nos últimos dias e a subida do nível do Igarapé acabou cedendo o asfalto e causando um afundamento da pista. O vice-prefeito e secretário de Infraestrutura, Marcos Rota, destacou a gravidade encontrada no local. Um agente de trânsito acabou descobrindo, por acaso, um problema muito grave aqui, né? Nós estamos aqui com uma via que está sustentada apenas pela camada asfáltica. Embaixo da Djalma, nessa área aqui,
aqui não tem um hip-rap, não tem um gabião, não tem uma estrutura de concreto, não tem nada. Uma equipe de força-tarefa foi montada com técnicos da Semif e, acompanhados do prefeito Davi Almeida, estiveram no local na manhã de hoje, que informou que não será necessária a interdição total da via. Como já está interditada, e nós vamos colocar o material por cima e, pelo que a engenharia nos orienta, é o suficiente, sem prejuízo ao tráfego totalmente. Não vamos fechar totalmente a Djalma Batista, somente as 2 pistas centrais, para que nós possamos trabalhar e solucionar o problema. O trânsito na área ficou bem congestionado ao longo desta sexta-feira. Agentes do Instituto Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana, o IMU, orientam os condutores que queiram escapar do engarrafamento, desviem para as avenidas Constantino Neri e Boulevard, além da Rua Maceió, dependendo do trajeto. Nathalie Moraes para o 18 horas. 18 horas. Política. E o ex-prefeito de Manacapuru, Ângelos Figueira, foi empossado hoje, deputado estadual, em solenidade no gabinete do presidente da Assembleia, deputado Roberto Cidade. A posse de Ângelos Figueira estava prevista para a próxima semana, mas foi antecipada a pedido do próprio deputado. Ângelos Figueira assumiu a vaga na Assembleia no lugar da deputada, no caso, Alessandra Campelo, que pediu licença para assumir a Secretaria de Estado de Assistência Social. Na posse, Ângelos Figueira afirmou que vai honrar o mandato do povo e buscar alternativas para problemas da capital e também do interior. Já a posse de Tony Medeiros, que assume a vaga deixada por Josué Neto, está prevista para a próxima terça-feira, às 10 da manhã. Para assumir a vaga, Tony Medeiros tem que renunciar ao cargo de vice-prefeito de Parintins e até a tarde de hoje ele não havia decidido se fica como vice-prefeito ou assume o mandato do deputado estadual e, por isso, ainda não está confirmada a posse dele na terça-feira. 18 horas. E a conselheira do Tribunal de Contas do Amazonas, Yara Lins, revocou a própria decisão do último dia 10 de fevereiro que tinha suspendido a prorrogação por 15 anos de 2 contratos para serviços de coleta e transporte de lixo da Prefeitura de Manaus, feita ainda na gestão do ex-prefeito Arthur Virgílio Neto. Bom, e esse contrato é com a Tumpex, empresa amazonense de coleta de lixo limitada, e construtora Marquise S.A. A conselheira Yara Lins atendeu a um pedido de reconsideração da Prefeitura de Manaus, alegando que as empresas não haviam sido ouvidas e que os contratos não tiveram julgamento pelas suas ilegalidades. Esses contratos de coleta de lixo costumam ser aí bastante polêmicos e quase sempre há denúncias de irregularidades neles. Em vários deles, inclusive, há sempre denúncias de irregularidades e ainda privilégios. Sujeira, com certeza, é o que não falta nesses contratos aí, Karine. Bom, e a matéria completa a esse respeito você confere no 18horas.com.br, o site de notícias da Mix Manaus. 18 horas. E o general Eduardo Pazuello deixou hoje o Ministério da Saúde. O ministro saiu sob aplausos do presidente Bolsonaro, que na live semanal não poupou elogios para Pazuello. O presidente disse o seguinte, abre aspas, Pazuello fez um brilhante trabalho no Ministério da Saúde, deixo bem claro. Quando Pazuello assumiu a saúde, lá existia um problema seríssimo de gestão, muitos ralos, muita coisa esquisita, quase nada informatizado. Ele teve que dar uma ordem unida, fazer uma asepsia no Ministério da Saúde e fez um bom trabalho, um trabalho excepcional, fecha aspas, disse Bolsonaro. E ontem o Brasil registrou aí mais 2.874 mortes por Covid-19 em 24 horas e bateu aí recorde de média móvel de mortes. O ministro, o cardiologista Marcelo Queiroga, não vai ter vida fácil com certeza com essa pandemia aí se agravando e tomando conta aí praticamente de todo o país. Você está ouvindo 18 horas. Na semana em que o governador Wilson Lima declara que a pandemia acabou no estado, o Amazonas registra a morte de 169 amazonenses por Covid-19 no fim da semana, na mesma semana que ele falou isso. Isso foi ontem. Isso é, até ontem, né, Carlão? Exato. Na mesma semana que ele declara o fim da pandemia, o Amazonas registra na mesma semana esse número de mortes, 169 mortes.
E isso com os números registrados até esta quinta-feira, viu? Não fechamos a semana, ou seja, a gente não inclui aí os números de hoje. Dessa sexta-feira. Até ontem, 169. Exatamente. Pela média de mortes diária, a semana deve fechar com 200 vítimas fatais. A repórter Odineia Araújo tem mais detalhes sobre o assunto. Vamos conferir. Em 2007, o voo 3054 da TAM, com 187 passageiros e 6 tripulantes, ao tentar pousar em São Paulo, não conseguiu frear, ultrapassou os limites da pista, atravessou a Avenida Washington Luiz e colidiu com o prédio da TAM e com um posto de gasolina. Todos os passageiros e tripulantes a bordo do Airbus e mais 12 pessoas que estavam no solo morreram em um dos maiores acidentes aéreos do Brasil e que causou muita comoção. Aqui no Amazonas é como se toda semana caísse um avião desses, causando a morte de todos os passageiros. De domingo até ontem, 169 pessoas morreram por causa da Covid-19 no estado. Com isso, o número de vidas perdidas para a Covid saltou de 11.539 no domingo para 11.708 até ontem. Mesmo com esse cenário, o governador Wilson Lima afirmou na quarta-feira que o Amazonas já está na pós-pandemia, como você ouviu ontem aqui no 18 Horas. São mexidas que a gente faz estratégicas, entendendo o momento que a gente está vivendo agora de pós-pandemia e que a gente precisa avançar em algumas áreas, principalmente na área do social. Cientistas ouvidos pelo 18 Horas desmentiram o governador. Foi o caso do biólogo Lucas Ferrante, do pesquisador da Universidade Federal do Amazonas, Alexander Steinmetz, e da pesquisadora Mônica De Bolle, do Observatório Covid-BR. O governador mentiu ao dizer que nós vivemos um momento pós-pandemia. A pandemia ainda está ativa e não pode ser considerado o fim da pandemia no Amazonas. Falas como essa colocam toda a população em perigo e dão a entender que a pandemia está passando, o que não é verdade. Inclusive, já se projeta uma terceira onda que deve acontecer em Manaus nos próximos 2 meses. Lamento dizer, mas quem fala em um momento pós-pandemia agora, me parece viver em um universo paralelo. Nós não estamos vivendo pós-pandemia de maneira nenhuma, em nenhum lugar, na verdade, do mundo. Nem os países que já não têm epidemias, como Nova Zelândia e outros, podem se declarar pós-pandêmicos. Enquanto a pandemia estiver no mundo, ela pode a qualquer momento ressurgir em qualquer lugar. Até o boletim de ontem, divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Governo do Estado, 937 pessoas estavam internadas em Manaus por complicações da Covid-19 e por suspeita da doença. Desse total, 524 estão em leitos clínicos, 390 em UTI, 14 em sala vermelha e 9 em outras unidades. Há ainda outras 358 pessoas internadas com Covid na rede de saúde do interior. A taxa de ocupação de leitos de UTI para a Covid até ontem era de 78%. Os números baixaram, mas ainda são altos. Conforme a FVS, o Amazonas ainda está na fase vermelha, que corresponde à classificação de alto risco para a transmissão de Covid-19. Odineia Araújo para o 18 Horas. Muito bem, começou hoje a pesquisa com aplicação de vacinas em servidores de segurança e educação com idades entre 18 e 49 anos. 18 a 49 anos com comorbidades. O estudo chamado de COVAC Manaus pretende identificar se a aplicação da Coronavac em pessoas com comorbidades vai ter impacto na prevenção de formas mais graves da doença, em Manaus, onde predomina a variante P1 do vírus. Ao todo, 10 mil trabalhadores da Secretaria de Segurança Pública, da Secretaria de Educação e da Universidade do Estado do Amazonas devem participar do estudo, que terá duração de 1 ano. O lançamento do projeto aconteceu em transmissão pelas redes sociais, reunindo pesquisadores da Fundação de Medicina Tropical, Universidade do Estado do Amazonas, Secretaria de Estado de Saúde e representantes da Fundação de Amparo e Pesquisa do Amazonas, que é o órgão financiador da pesquisa. E todos destacaram a importância do estudo para se entender
entender a efetividade da vacina em pessoas com comorbidades para a prevenção de variantes e ainda sobre medidas para a rede de assistência em saúde. E agora à tarde, o prefeito Davi Almeida anunciou a expansão do programa COVAC Manaus para mais de 2.200 servidores da Secretaria Municipal de Educação, também com idades entre 18 e 49 anos com alguma comorbidade. O posto de vacinação será na Escola Normal Superior da Universidade do Estado do Amazonas, que estará recebendo os servidores das 9 da manhã até as 4 da tarde, a partir deste sábado, já amanhã, dia 20 de março. Você está ouvindo 18 horas. E o Amazonas atingiu na tarde de hoje a marca de 500 mil doses de vacinas aplicadas contra a Covid-19, o que mantém o estado em primeiro lugar no ranking nacional de imunização contra o novo coronavírus. Só em Manaus já foram aplicadas 268 mil doses. E a vacinação aqui na capital continua para as pessoas de 60 anos, com 60 anos. A aplicação da vacina para esse grupo começou hoje e vai até amanhã, vai até sábado, dia 20 de março. A prefeitura ainda não informou quando vai começar a vacinação dos que têm menos de 60 anos. Segundo aí o Plano Nacional de Imunizações, o próximo grupo deve ser de todas as idades para pessoas com comorbidades. Com isso, vai depender da chegada de novas remessas de vacinas. Economia. Você sabia que mais de 47% da população amazonense, infelizmente, vive abaixo da linha da pobreza? Pois é, isso segundo dados do IBGE, tá? Um total de 1.900.000 pessoas vivem nestas condições aqui no estado do Amazonas. A repórter Nathalie Moraes conversou com o diretor do IBGE aqui do Amazonas e tem mais detalhes pra gente. Vamos conferir. A pandemia do novo coronavírus reforça as desigualdades da população mais vulnerável do Brasil, as pessoas mais pobres. E aqui no Amazonas, segundo o IBGE, 47,4% da população vive abaixo da linha da pobreza. Segundo o diretor de disseminação do órgão, Djalma Jacques, para chegar a este cálculo é realizado um estudo baseado em uma linha adotada pelo Banco Mundial, estabelecida para acompanhar a evolução da pobreza global. A extrema pobreza existe quando cada membro de um domicílio recebe menos que R$ 436 por mês, de média. Então, esse é um padrão internacional do Banco Mundial que classifica através do chamado dólar PBC. Então, esse domicílio é classificado domicílio abaixo da linha de pobreza. Hoje, em Manaus, o rendimento médio do manauara é de R$ 1.115 e o mediano de R$ 608, ou seja, bem abaixo de um valor de um salário mínimo. O rendimento mediano no Amazonas no ano passado foi de R$ 475, inferior ao índice do Brasil, que hoje é de R$ 861 e também inferior aos rendimentos medianos da região Norte e Nordeste, que são as com menores rendimentos do país. Esses dados são analisados através da pesquisa nacional por amostra de domicílio. A classificação das pessoas é feita através da pesquisa. Depois que o IBGE realiza a PNAD contínua, os dados são mensurados por domicílios e esses domicílios são contados através do rendimento. Quando aquele domicílio atinge menos de R$ 436 para cada morador, esse domicílio é classificado então como abaixo da linha da pobreza. Daí o fato de que nós podemos, através das estatísticas, filtrar o número de domicílios por estado que está dentro de determinada faixa de rendimento. Manaus é hoje a terceira capital do país com mais pessoas abaixo da linha da pobreza e, ao mesmo tempo, é a que possui a maior taxa de mortalidade pelo novo coronavírus. São 50 mortes a cada 100 mil habitantes. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. É uma realidade realmente
muito triste, Chocante. é muito triste a gente constatar esses números da pobreza aqui no Amazonas, que é um estado rico, é riquíssimo mesmo, e o povo vivendo na miséria. Tantas riquezas minerais ainda a serem, exploradas, e o povo subnutrido. Uma biodiversidade fantástica, com potencial, de milhões aí a ser explorado, e a nossa gente vivendo abaixo da linha da pobreza. É triste. Falta aí um projeto de desenvolvimento para o nosso estado que não pode ficar mais aí dependente da Zona Franca de Manaus. Mas, infelizmente, nem nossos políticos e nem os políticos de Brasília priorizam a nossa região, e muito menos os que vivem aqui na região, né? Preservando aí a Amazônia, essa é a realidade. 18 horas. Posto de coleta de leite humano da maternidade Dr. Moura Tapajós, também conhecido como Cantinho da Amamentação, está com estoque crítico e pede doações. A baixa adesão por causa da pandemia de Covid-19 é mais um impacto aí da crise sanitária no sistema de saúde, pois cada 300 mililitros de leite sustentam em média um recém-nascido por dia. Pois é, Carlão, de janeiro a fevereiro deste ano, o banco teve uma queda de aproximadamente 53% em relação ao mesmo período do ano passado. O posto de coleta na Moura Tapajós funciona 24 horas por dia, com coleta domiciliar também de leite das mães doadoras e com consultas individuais de orientação sobre amamentação. A coleta domiciliar pode ser feita por meio de agendamento pelo telefone 994660510, 994660510, ou a doação pode ser feita na própria maternidade, que fica na Avenida Brasil, número 1335, lá na Compensa 1. Avenida Brasil, número 1335, Compensa 1, de segunda a segunda, ok? Direto no horário de 8 da manhã até às 6 da tarde. Mix. E agora nós vamos conferir aí a previsão do tempo para esta noite de sexta-feira e também madrugada de sábado. Previsão do tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. De acordo com informações do Climatempo, a previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima pode chegar a 30 graus. As chances de chuva são de 83% e a umidade relativa do ar fica entre 51% e pode chegar até a 99%. 6h31, boa noite. 18 horas. Política. E o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, olha aí, hein? Anunciou hoje que é candidato às prévias do PSDB, que vão indicar o nome do partido para concorrer à presidência da República na sucessão aí de Jair Bolsonaro. Então vamos ouvir o que disse o ex-prefeito ao se lançar nesta disputa tucana. Vou me inscrever nas prévias do meu partido, PSDB, como pré-candidato a presidente da República. Pretendo correr o país, pretendo participar dos debates. Será uma prévia muito bem organizada, uma prévia muito bem intencionada. A outra tinha um defeito de origem. O presidente do partido queria ser candidato a presidente da República, o então governador Geraldo Alckmin. E eu disse para ele, Geraldo, isso é uma coisa que nem ética não é correta. Você deve renunciar ou à candidatura a presidente, ou você renuncia à presidência do partido. Mas não pode você escolher as regras sobre as quais você vai disputar, você vai lutar. Dessa vez, o presidente Bruno Araújo está preparando prévias decentes, que vão dar oportunidades iguais para as pessoas exporem suas ideias. Bom, e o Arthur disse que a Zona Franca de Manaus e que ele chamou de A Floresta em Pé são algumas ideias que ele vai discutir nas prévias. Vamos conferir. Eu tenho ideias para expor. Por exemplo, a importância da Zona Franca, que o pessoal no Brasil insiste em fingir que não compreende, para a manutenção da floresta em pé. E aí o valor econômico da floresta em pé pode ser a prosperidade não só dos amazônicos, não só dos amazonenses, mas pode ser a prosperidade dos brasileiros. Então impõe-se
modificar a Zona Franca, reformar a Zona Franca. A Floresta em Pé, ela garante a soberania nacional, porque se continuarem nessa brincadeira de Ricardo Salles, o incompetente e mal intencionado ministro do Meio Ambiente, de fazer o jogo de garimpeiro, fazer o jogo de agronegócio no coração da Amazônia, e o agronegócio é excelente em qualquer lugar, na Amazônia não. E ele faz o jogo das grandes empresas rurais que adorariam ter soja, ter gado aqui, fazer o que fizeram no Pará, e se fizer isso, simplesmente o Brasil, a meu ver, sofrerá uma intervenção militar, porque o mundo depende também dos resultados da nossa floresta, sob pena de nós, no final do século, termos um mundo, um planeta impossível de ser vivido por seres humanos. Enfim, a questão ambiental faz parte da minha vida, foi o meu primeiro discurso como deputado federal e foi um discurso que deu Jornal Nacional, inclusive, porque pelo impacto que causou e porque ninguém falava em meio ambiente naquela altura, né? Então, vamos para as prévias no partido. E o ex-prefeito Arthur Virgílio Neto descartou aí que vai deixar o PSDB caso não consigam bom desempenhos aí nas prévias. Eu vivi o tempo áureo do PSDB, ajudei a construir. Eu fui o principal dirigente político do PSDB nacionalmente por 3 longos anos. Tenho muito orgulho desse tempo, tenho muito orgulho de termos feito o Plano Real, né? Tenho muito orgulho de termos colocado sob controle a inflação, e creio que essas prévias são muito boas para nós propormos o ajustamento do partido nos moldes que ele foi acostumado a viver. Mas eu não tenho a ideia de, em nenhum momento, jamais sair do PSDB. Eu já disse publicamente, já disse em reunião do PSDB, que se todo mundo quiser sair, podem deixar comigo a chave que eu fecho, a luz eu apago e a conta de luz eu pago. Você está ouvindo 18 horas. E o governo do Amazonas anuncia pagamento de abono equivalente a um vencimento básico para os servidores da saúde, que estão com salários congelados desde o início do governo de Wilson Lima em 2019. A categoria vai decidir se aceita o abono em Assembleia Geral marcada para a semana que vem. Na reunião, os trabalhadores também vão decidir sobre proposta de estado de greve dos servidores da saúde. O abono proposto pelo governo, que deve ser pago em 2 parcelas no começo e no fim de abril, é uma espécie aí de compensação para os trabalhadores efetivos da saúde. Trabalhadores que há mais de 1 ano estão na linha de frente do combate ao coronavírus. Estão exaustos com salários congelados, sem gratificação e ainda arriscando a própria vida todos os dias. A repórter Odineia Araújo tem os detalhes. O abono salarial é um benefício constitucional de direito do trabalhador que, por exemplo, está cadastrado há pelo menos 5 anos no PIS/PASEP. Mas o abono anunciado ontem pelo governo do estado, após reunião da Mesa Estadual de Negociação Permanente do SUS com o Sindsaúde, que é o Sindicato dos Trabalhadores da Saúde no Amazonas, aparece como uma espécie de compensação para aplacar os ânimos da categoria que está exausta de tanto trabalhar nessa pandemia, sem nenhuma gratificação, com salário congelado desde 2019, assim que o governador Wilson Lima assumiu o governo, e sem proteção adequada e ainda arriscando a vida todos os dias. A proposta do governo é pagar aos trabalhadores da saúde o valor equivalente a um vencimento básico de cada um em 2 parcelas, uma no início e outra no final de abril, mas o benefício vem sem reposição das perdas salariais. O governo do estado alega questões fiscais e orçamentárias e cita a Lei Complementar 173 de maio do ano passado, de âmbito federal, que instituiu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus e que proibiu estados e municípios de concederem reajustes até 31 de dezembro de 2021, a não ser que haja determinação da Justiça. A presidente do Sindsaúde, Cleidinir Francisca do Socorro, que representa mais de 23 mil servidores, disse que as negociações com o governo estavam paradas e só foram retomadas esse ano. Segundo a presidente, o abono é bem-vindo em meio
ao cenário de desvalorização profissional, mas os trabalhadores têm outras demandas que precisam ser sanadas pelo governo, incluindo as progressões e promoções que estão atrasadas desde 2012. A pauta da categoria, né, a reivindicação dos trabalhadores e trabalhadoras na área da saúde era a reposição salarial das datas bases atrasadas, o PCCR, a progressão e promoção do PCCR, que também está atrasada desde 2012, e o ticket de alimentação em pecúnia. Essa é uma das prioridades. Tem muitas pautas aí, mas a prioridade, a pauta macro da categoria são essas. O pagamento do abono não exclui a reivindicação da categoria de reposição das perdas salariais referentes a datas bases de 2016, 2017, 2020 e 2021, que já acumulam mais de 23% de perdas. Quanto ao ticket de alimentação no valor de R$500, os trabalhadores pedem aumento para R$600 e que ele permaneça em espécie e não em cartão, como quer o governo. Vai atrapalhar muito, inclusive, os trabalhadores e trabalhadoras que atuam nos municípios do estado do Amazonas, que não tem estabelecimento próprio para usar esse cartão Sodex, que eles querem dar, no lugar do que estão dando auxílio alimentação hoje para nós, auxílio alimentação em espécie. Na segunda-feira, dia 22, os trabalhadores da saúde vão se reunir em Assembleia Geral para discutir sobre a proposta do governo de pagar um abono salarial. Todas as pautas de reivindicação dos trabalhadores vão ser apresentadas na Assembleia, incluindo o estado de greve dos servidores da saúde. Odneia Araújo para o 18 horas. É o mais importante dessa informação, desta reportagem. Semana que vem, os trabalhadores da saúde vão decidir sobre a proposta de estado de greve dos servidores da saúde. Nós estamos falando de greve dos trabalhadores da área da saúde no meio da pandemia de Covid-19 aqui no estado do Amazonas. Isso é inconcebível. Como é que esse setor, como é que esses profissionais estão sendo tratados pelo governo do estado do Amazonas? Vai dizer que não teve folha? Estão com salários congelados, então, por determinação, desde 2019. E olha quantos abonos, quantos benefícios, quantas demandas eles estão reivindicando e que não tem. De novo, são pessoas que arriscam as vidas diariamente nos hospitais, no trabalho, para que a gente sobreviva. Essas pessoas estão tendo que passar por isso, vão fazer assembleia para ver se aceitam abono e, quem sabe, decretar um estado de greve. Isso é inadmissível no meio de uma pandemia e num estado rico. A gente volta a falar de números aqui, porque nós arrecadamos no ano passado quase 3 bilhões de reais a mais, quase 3 bilhões de reais a mais, e não se tem dinheiro para pagar, para dar dignidade para esse profissional da saúde. No meio da pandemia está mais do que provado que são profissionais valiosos, valorosos para a gente, para um estado, para uma cidade, para uma nação. Como que um governo do estado do Amazonas consegue deixar chegar uma situação dos profissionais a este ponto? Isso é lamentável, chega a ser criminoso. Em Manaus, 6h41. Boa noite para você na sintonia certa, você que está aí no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e agora nós vamos falar aí de Operação Gratidão, porque agora é hora de fazer aí o bem e retribuir a ajuda que o Amazonas recebeu na pior fase da pandemia, com o colapso dos hospitais no início deste ano. Apesar de ainda estarmos aí numa situação crítica, hoje é uma boa parte do Brasil que vive o colapso na saúde com a pandemia. Bom, e com parte da Operação Gratidão, o nosso estado vai enviar 200 cilindros de oxigênio para o Paraná. Nessa nova fase da operação, o Amazonas está recolhendo atualmente, a escassez, os estados que enfrentam a escassez de oxigênio, como explica a repórter Nathalie Moraes. O
Amazonas vai doar cilindros de oxigênio que foram recebidos pelo estado ainda no mês de janeiro, mês em que o sistema de saúde aqui no estado entrou em colapso e registramos um recorde no número de óbitos pela escassez do insumo. Agora, com o abastecimento de oxigênio já normalizado, os itens devem ser enviados a outros estados do país. A primeira remessa será encaminhada para o Paraná, segundo a Secretaria de Saúde. O Núcleo de Modernização da Infraestrutura da Saúde identificou 200 cilindros de 10 metros cúbicos doados ao Amazonas que podem ser emprestados. Segundo o secretário executivo de assistência da capital, Jane Quenta, o recolhimento dos cilindros foi feito com auxílio da Polícia Militar. Fizemos verificação em loco, junto às unidades de saúde, a verificação desse quantitativo de oxigênio, né? Que esse cilindro de oxigênio estaria disponível para a Operação Gratidão. Diante disso, fizemos parceria com a Polícia Militar e hoje vamos iniciar esse movimento, né, da Operação Gratidão, enviando esses cilindros de oxigênio para o estado do Paraná. Inicialmente serão levados às unidades que estão no Hospital Platão Araújo e no SPA Joventina Dias. Os equipamentos vão para o depósito da Secretaria de Saúde para serem preparados, depois de abastecidos e em seguida enviados. O secretário executivo de assistência da capital, Jane Quenta, explicou que a ação é uma maneira de retribuir a ajuda recebida durante a segunda onda da pandemia no estado. A gente fica até emocionado, né, nesse momento de poder ajudar, na verdade, os outros estados da Federação Brasileira, diante do que nós também recebemos, né, de todo o Brasil, o estado do Amazonas, diante do equilíbrio do fornecimento de oxigênio, de gases e mais a questão das usinas. Hoje temos condições de, estando estável, fazer aí essa operação Gratidão. Então o governo vem fortemente tentando retribuir tudo que o estado do Amazonas recebeu em termos de doações. A produção local de oxigênio pelo White Martins já atende à demanda das unidades de saúde. Ainda segundo o governo, a Secretaria de Saúde só está retirando o cilindro das unidades em que não há risco de prejudicar o abastecimento de oxigênio. O Amazonas tem hoje 334.432 casos de Covid-19 e 11.672 óbitos. Desses, 8.258 só em Manaus, 1.498 óbitos a mais que em 2020 só aqui na capital. Nathalie Moraes para o 18 horas. Bom, a solidariedade é uma das melhores práticas que o ser humano pode expressar. Sem dúvida, o Amazonas foi muito ajudado por todos os estados no pico da segunda onda, quando enfrentamos aí uma crise de abastecimento sério, abastecimento medicinal, e centenas de pessoas só sobreviveram por causa das doações feitas pelos governos estaduais e pela sociedade civil também. A gente viu aí uma mobilização absurda, maravilhosa de artistas, celebridades, né, empresas e pessoas anônimas também. Karime, foi sem dúvida aí, né, um ato de amor, um ato de solidariedade de todas essas pessoas, de todos esses estados aí que colaboraram conosco no momento em que nós estávamos precisando e precisando muito, Karime, não foi pouco não. Então agora o Amazonas está retribuindo, não só fazendo aí a doação de cilindros, mas também recebendo pacientes de outros estados para que sejam tratados da Covid aqui em Manaus. Mix. E agora nós vamos conferir aí a previsão do tempo para amanhã. Amanhã é sábado, amanhã é domingo, né, Karime Leão? Final de semana teremos sol ou chuva, tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. Então vamos lá com as informações do clima-tempo para este sábado. A previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 22 graus, a máxima pode chegar a 32 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 59% e 93%. Já no domingo, a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã também, com previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 22 graus e a máxima pode chegar a 33 graus. Em Manaus, 6 horas e 50 minutos. Boa noite para você na sintonia certa. Mix.
E a Volkswagen do Brasil informou hoje que vai suspender a produção de todas as suas unidades aqui do país devido ao agravamento da pandemia de Covid-19. Segundo o comunicado da montadora, a Volkswagen Brasil vai suspender as atividades relacionadas à produção de todas as suas unidades no país, localizadas nos estados de São Paulo e Paraná, a partir do dia 24 de março deste ano, por 12 dias. Ainda de acordo com o comunicado, os empregados da área administrativa vão atuar em trabalho remoto. A medida foi tomada em conjunto com os sindicatos locais. 6h51, boa noite. 18 horas. Economia. Olha, a sede do Atlético Rio Negro Clube, um dos mais tradicionais do Amazonas, com décadas de história no futebol do estado, vai ser leiloado na próxima segunda-feira, dia 22, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, para saldar dívidas trabalhistas acumuladas pelo clube. O imóvel está avaliado em R$9 milhões e pode ser arrematado com até 60% de desconto. Daí o valor cai para R$3.600.000. Isso de acordo com o leiloeiro oficial credenciado pelo Tribunal Regional do Trabalho. O leilão público também vai ter outros bens penhorados. E acontece na próxima segunda-feira o leilão a partir das 9h30 da manhã na modalidade eletrônica com transmissão ao vivo, através do site www.amazonasleilões.com.br com o leiloeiro aí credenciado pelo Tribunal Regional do Trabalho, que é o Wesley Silva Ramos. 18 horas. As micro e pequenas empresas lideraram a geração de empregos em janeiro, criando aproximadamente 195,6 mil vagas em todo o país. Vamos saber mais detalhes sobre esse importante indicador da economia na reportagem de Ananda Chama. Segundo o relatório elaborado pelo Sebrae, as micro e pequenas empresas lideram a geração de emprego no mês de janeiro, criando aproximadamente 195 mil vagas, o que corresponde a 75% do total de 260.353 empregos formais registrados no mês. Conversamos com Antônio Ximenes, do Sebrae Amazonas, que nos explicou a importância das micro e pequenas empresas e sobre a reinvenção dos micro e pequenos empreendedores por conta da pandemia. A geração de novos empregos formais em janeiro de 2021 se deve às atividades relacionadas aos microempreendedores individuais, às microempresas, às pequenas empresas, que todas elas registram crescimento. Veja bem, em 2020 nós registramos 109.366 empresas no Amazonas, uma alta de 54% em relação a 2019. As microempresas registram 67.740 empresas, 33% de crescimento sobre 2019. E as pequenas empresas, um crescimento de 6%, são 12.997 empresas, um crescimento acima de 6% de 2019. É claro que tudo isso se deve porque os microempreendedores passaram a se modernizar, passaram a se reinventar com a pandemia, passaram a trabalhar mais com marketing digital, no sentido de que é fundamental se modernizar nas redes sociais e, a partir daí, conseguir reverter os problemas que foi a ausência presencial nas suas respectivas empresas em função dos decretos do governo, tanto estadual quanto municipal. Sem dúvida nenhuma, os microempreendedores individuais conseguem, nesse momento, dar uma resposta para o mercado. E esse crescimento de 2020, chegando em 2021, se deve, sem dúvida nenhuma, a essa reinvenção generalizada dos microempreendedores individuais. Em 2021, na abertura do ano, que fomos afetados com a maior intensidade da pandemia, o reflexo de 2020 ainda mostrou a sua força. Portanto, o Sebrae Amazonas tem uma participação muito intensa, muito forte nesse momento, trabalhando com cursos de marketing digital, trabalhando com gestão financeira digital, trabalhando com boa administração das empresas. Ou seja, o Sebrae Amazonas está de mãos dadas com os microempreendedores individuais e colaborando para a criação de novos empregos no Amazonas. Ananda Chama para o 18 horas.
Você está ouvindo 18 horas. A Prefeitura de Manaus publicou dispensa de licitação para a construção do cemitério vertical com 5.238 gavetas na área do cemitério Nossa Senhora de Aparecida, o cemitério do Tarumã, na zona oeste da cidade. De acordo com publicação no Diário Oficial do município da última quinta-feira, a obra custará R$10.994.000. Bom, a dispensa de licitação é para o contrato com a empresa De Oliveira de Souza e a contratação emergencial prevê fornecimento de material, mão de obra e equipamentos necessários no regime de empreitada por preço global, atendendo às necessidades da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana nas ações de enfrentamento da pandemia da Covid-19. E logo no início do mandato, o prefeito Davi Almeida anunciou a construção de 22.000 vagas em cemitérios vertical para fazer frente ao aumento de mortes em Manaus por conta da Covid-19. E segundo o boletim Covid-19 desta quinta-feira da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, 8.278 pessoas morreram de Covid-19 só aqui em Manaus e a maioria foi sepultada em cemitérios públicos da cidade. 18 horas. Manaus, são 6 horas e 57 minutos e agora nós vamos atualizar aí os números da Covid-19 aqui no Amazonas e no Brasil com Karime Leão. E a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, por meio do boletim diário Covid-19, registra o diagnóstico de 1.957 novos casos de Covid-19 aqui no estado do Amazonas, totalizando 337.351 o número total de casos. De acordo com o boletim, foram confirmadas 35 mortes por Covid-19, elevando para 11.743 o total de mortes aqui no estado do Amazonas. E no Brasil, segundo informações do Ministério da Saúde, o país soma hoje 11.780.820 casos registrados de Covid-19, com 287.449 o total de mortes. O país também soma 10.383.496 o total de casos de pessoas recuperadas da doença. Agora, 6 horas e 58 minutos. Partimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O bom comportamento da população do Amazonas está fazendo cair o número de mortes e o número de casos de Covid-19 praticamente todos os dias. Mesmo assim, esta semana será fechada com mais de 170 mortes oficialmente registradas. É como se um Boeing 737 lotado tivesse caído e todos os passageiros e tripulantes morrido esta semana. Manaus continua na fase vermelha, que corresponde à classificação de alto risco para a transmissão de Covid-19. A população e as autoridades têm duas opções à frente: manter os cuidados ou enfrentar uma terceira onda da pandemia. Ninguém deseja isso, é claro. A vacinação avança, mesmo que de forma lenta. O governo federal está comprando mais e mais vacinas. Por tudo isso, é preciso, como diz a expressão popular, segurar a onda. É preciso segurar a onda e manter a esperança de que em breve todos tenhamos sido vacinados. E aí sim, poderemos tentar aí novamente voltar a nos abraçar e a nos encontrar de forma mais segura. Enquanto isso, é imprescindível manter o distanciamento social, o uso de máscaras e as mãos sempre limpas. 18 horas. 6h59, Karime Leão, fechamos assim mais uma edição do 18 horas e fechando também mais uma semana do mês de março, né, Karime? Exatamente, 7 em ponto agora, já virou o relógio. 7 em ponto. Uma ótima noite, obrigada pela companhia, até segunda. Continue bem, continue em 100,7, segunda-feira a partir das 6 da tarde, voltamos com você para mais uma edição do 18 horas aqui no melhor mix do Brasil. Você ouviu 18 horas. Mix.